E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 23/1. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos inéditos todos os dias. Isso. Campeonato egípcio. Sport contra Zamalek. O Sport é o 18º e o Zamalek o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Sport empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Zamalek venceu 4 e empatou 1. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, com uma vitória do Zamalek e 2 empates. 2-1, 1-1 e 1-1. Palpite: gol do Zamalek. Liga Europa, Alkmaar contra Roma. O Alkmaar é o 19º e a Roma o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Alkmaar venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Bodo contra Tel Aviv. O Bodo é o 13º e o Tel Aviv o 27º. Nos últimos 5 jogos, o Bodo venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Tel Aviv venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 3. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 10. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Fenerbahçe contra Lyon. O Fenerbahçe é o 21º e o Lyon o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Lyon venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Hoffenheim contra Tottenham. O Hoffenheim é o 26º e o Tottenham o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Hoffenheim venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 0,5 HT gols na partida em 8 de 10. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Malmo e Twente. O Malmo é o 31º e o Twente o 30º. Nos últimos 5 jogos, o Malmo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 2,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Twente venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 4. Palpite: jogo over, mais de 2,5 gols. Plzeň e Anderlecht. O Plzeň é o 17º e o Anderlecht o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Plzeň venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Anderlecht venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Palpite: casa gol. Porto e Olympiacos. O Porto é o 18º e o Olympiacos o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Olympiacos venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Elfsborg contra Nice. O Elfsborg é o 24º e o Nice o 35º. Nos últimos 5 jogos, o Elfsborg venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1.
Nos últimos 5 jogos, o Nice venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Frankfurt e Ferencváros. O Frankfurt é o 5º e o Ferencváros o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Frankfurt venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ferencváros venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 3. Palpite, casa vence, empate e anula. Lazio contra Real Sociedad. A Lazio é a primeira e a Real Sociedad 12º. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, a Real Sociedad venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Manchester United contra Rangers. O Manchester é o 7º e o Rangers o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Manchester United venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Rangers venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 8. A última partida entre essas duas equipes no ano passado foi 2-0 para o Manchester. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. PAOK e Slavia Praga. O PAOK é o 22º e o Slavia Praga o 29º. Nos últimos 5 jogos, o PAOK venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Praga venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. RFS contra Ajax. O RFS é o 34º e o Ajax o 11º. Nos últimos 5 jogos, o RFS venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Palpite, fora vence. Royal e União contra Braga. O Royal é o 20º e o Braga 25º. Nos últimos 5 jogos, o Royal venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 8. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonatos estaduais e Copa do Nordeste. Portuguesa e Fluminense. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Vasco e Madureira. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. São Paulo e Guarani. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Bahia e Sampaio Correia. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem o vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.